Amigos, que bom estar com vocês. Mais uma vez juntos para a nossa leitura do Livro dos Espíritos. Uma oportunidade de conhecimento, de reflexão e de agradecer a Deus que a nossa consciência possa estar sempre se ampliando para sentirmos a grandiosidade do Pai Criador. Iniciamos hoje o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1 dos Espíritos. Nós vamos da questão 76 a 83. Origem e natureza dos espíritos. 76. Que definição se pode dar aos espíritos? Resposta. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Nota. O vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filhos de Deus? Resposta. Meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam igual a Deus, ao passo que eles são uma criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos. Pode-se dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Questão 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do elemento material? Resposta. Evidentemente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta. É permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Questão 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Comentário de Kardec. Dizemos
que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. O cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de nossa imaginação. Questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa teve começo, possa não ter fim. Resposta: existem coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Nessas questões, o que eu senti sobre a natureza dos espíritos, a origem dos espíritos e a natureza, como aqui em vários momentos diz, não temos termos e não temos capacidade, nem inteligência, nem conhecimento para isso. Lembrando que o livro foi escrito em 1857, né? Toda a pesquisa de Kardec para a edição desse livro, temos que sentir quanto evoluímos, quanto conhecimento já temos no momento. E hoje nós sabemos que a ciência caminhou muito de lá para cá. Então nós sabemos hoje as propostas das moléculas, de toda a física quântica hoje, de todos os elementos que já podemos ter conhecimento, mesmo o fato de estarmos conversando aqui online e toda essa tecnologia que dispomos hoje, está ficando cada vez mais fácil entendermos o que é energia, o que é um espírito, o que é um ser. Então ele diz que sim, teve um início, mas ele pode dizer que tem fim? Ele diz que não, mas que tudo que teve um começo tem um fim? Sim, mas nós temos que sentir os agrupamentos dos elementos e que tudo retorna à origem primária, ou primeira, ou primitiva. Primitiva não, primeira, vamos dizer assim. Então, essa menor porção de energia. Então, como se nunca tivesse. Então, ele diz que não podemos dizer que tem fim, mas que ele diz que como são, que tivemos um início, sim, né? Que são os agrupamentos desses elementos. Mas é muito importante conhecermos como a criação dos espíritos, que a gente sempre fica, como foi criado, como será? Então, vamos continuar a lendo, vale a pena reler até ter algum entendimento. E podemos trocar ideias. Podem escrever para mim, inbox, vamos conversar para a gente trocar uma ideia do quanto você entendeu, a gente vai um ajudando o outro a entender também. Gratidão a todos. Vamos fazer uma prece, pedindo sempre ao Pai que tenha misericórdia com a nossa ignorância, que nós possamos sempre ter força, coragem, perseverança para o nosso estudo, para o conhecimento e abrir a nossa mente, que o Pai tenha misericórdia de nós, abrindo sempre a nossa mente para o nosso entendimento, para que possamos entender e crescermos dentro de nós. Esse é
nosso principal objetivo, que possamos evoluir com tranquilidade, com paz, com o nosso conhecimento, que o nosso conhecimento nos traga paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do corpo e da alma de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Gratidão a todos. Vamos seguir os nossos estudos. Beijo a cada um de vocês. Gratidão.